Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 29 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Olha, gente, o povo está animado hoje para dar continuidade ao nosso estudo. Ainda há pouco estava a perguntar, titia pegou pesado no Evangelho? Domingo não, mas tem dia que a senhora pega pesado. E eu estava aqui a falar, eu não programo. Eu digo que eu me coloco na condição de instrumento e que eles venham a falar aquilo que todos nós, inclusive eu, estamos precisando ouvir, né? Então é esse sempre a nossa posição. Nunca leve para o pessoal. Eu digo, às vezes é ruim quando a gente está fazendo uma palestra, um estudo, e quando tem pessoas que a gente fez diálogo, né? A pessoa fica assim, não, está falando comigo. Ou pessoas que a gente conhece, né? Agora, se você está ouvindo, eu fiz um diálogo, eu te conheço, se você está achando que eu estou dando direta para você, primeiro, você não conhece a tia Conceição. Segundo, você está se achando o centro das atenções. Como é que eu posso estar fazendo uma palestra pensando em falar direto para ti? Então, isso é um ato de muita vaidade e orgulho, né? Então, nunca pense nisso, não. Eu estou aqui, vem, e a titia é fiel às inspirações da espiritualidade, tá? Mas eu também acabo apanhando junto, porque depois eu vou ouvir, eu digo, que coisa feia. Como é que tu fazes isso, Conceição? Porque tu fazes, Conceição, isso também, né? Então eu também me coloco na condição de aprendiz sempre. Vamos orar? Como é bom, Senhor, a prece do silêncio. A oração que acalma, a oração sem palavras, mas com muito e muita emoção. Mais uma noite, Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudo e de meditação em torno do estudo. Nosso sentimento é de gratidão sempre por essa oportunidade e te fazemos sempre um pedido, Senhor. Nos ajude a compreender o mundo espiritual e a nossa condição de espírito, para que possamos nos identificar muito mais com a nossa essência do que com a nossa materialidade. Que os amigos espirituais que aqui estão possam, em teu nome, nos inspirar e nos conduzir. Porque todos nós nos encontramos em teu nome, Senhor. Muito obrigada. Que a tua paz possa envolver a todos nós. Graça te damos. Então, nossa continuista Cecília retoma seu posto depois de umas férias merecidas. Eu agradeço ao Mateus. Eu acho que agora vai ser difícil substituí-lo, porque ele foi tão brilhante, né? Nós estamos no capítulo 9, que fala sobre esclarecimentos, mas esse 9 se desdobra em 9.1, que é sobre reanimação. O irmão Jacó acorda assim muito animado, otimista, disposto, vendo o dia diferente, uma coisa maravilhosa. Ele pensou até que o irmão Andrade tivesse aplicado algum passe nele para que despertasse tão boa disposição dele. Ele estava nessa situação, nesses sentimentos, quando ele sente uma espécie de fome,
Mas não é aquela fome, não era aquela fome da pessoa encarnada, do encarnado, aquela fome, aquela dor no estômago. Era uma fome que ele achava que se ele tomasse um líquidozinho, ele podia melhorar. Marta captou o seu pensamento e já preparou para ele um suco com aquelas ervas daquela região onde eles se encontravam. Ele tomou no início, achando meio difícil, meio ruim, depois terminou gostando. E ele ficou depois naquela mesma sensação de bem-estar. E naquela sensação de bem-estar, ele se questionava: onde é que eu estou? Esse local é tão bom. É uma nova vida, eu estou numa nova vida. Como vai ser? Como é que é essa nova vida? Como eu devo estar aqui? Então, ele, com tantas perguntas, lembrou-se de perguntar para Andrade se ele aceitava as arguições dele. Andrade prontamente se prontificou e ele começou realmente a falar. Disse que o sono que ele teve não era aquele sono normal, aquele sono pesado. Foi um sono onde parecia que ele estava mais numa curiosidade psíquica, porque ele passava por locais distantes, locais diferentes, ele via pessoas diferentes, paisagens novas. Era assim uma espécie de curiosidade psíquica que ele tinha diante, naquela sensação de pseudo-sono. E Andrade ouviu pacientemente toda a colocação dele e depois disse: você está preocupado, mas precisa saber que aqui, tem uma palavra certa que eu não posso dizer diferente, que o repouso dos encarnados varia ao infinito. Logo, o dele era um tipo de repouso. Mas cada um que desencarna tem um tipo diferente e se dirige para um local totalmente diferente, tem interesse diferente. E ele passa, a partir daí, a dar maiores explicações. Por exemplo, um homem que é muito ligado às questões materiais, às questões humanas ali no chão, esse, quando desencarna, ele prefere estar muito mais, cair mais profundamente possível na inconsciência, mergulhar mesmo na inconsciência, né? Existem também os outros que, por exemplo, não tiveram ou não quiseram a oportunidade de evoluir. Então, quando eles chegam no plano espiritual, que eles encontram, têm que entrar em contato com a espiritualidade superior, eles se sentem assim assustados. E a sensação que eles têm é como se eles fossem assim selvagens que de repente eram colocados na frente das coisas civilizadas e que a sensação que eles tinham era vontade de retornar para o seu habitat. Esse era uma segunda colocação. A terceira colocação que ele faz é com relação aos criminosos, aqueles viciosos mesmo. Esses, quando desencarnam, eles procuram o mais rápido possível entrar em contato com as zonas inferiores, participar, ter prazer em conviver de novo com todos os erros, com todos os níveis de inferioridade. E Andrade comenta, para esses, somente a dor, só a dor vai conseguir ajudá-los. E a dor vai funcionar ali como uma espécie de buril, trabalhando a pedra, batendo, fazendo sofrer, marcando, até que ele se encontre em condição favorável. Muito bem, pequena notável. Seja bem-vinda, uma alegria tê-la conosco. Então, depois dessa revisão, né, que ela não é uma continuista, ela revisa tudo que nós falamos, né? Muito mais do que uma continuista.
Então, bora lá. Para as entidades dessa expressão, qual é a entidade dessa expressão? Também os criminosos e os viciados de toda a sorte, nós falamos bastante nisso, todos os vícios e todos os crimes, né? Então, para as entidades dessa expressão, impõe-se torpor quase absoluto. Vou voltar. Rapidamente. O espírito encarcerado das grades das próprias obras escravizantes não encontra um prazer nas indagações espirituais de natureza elevada, reclamando a imersão nos fluidos pesados e gravitantes da luta expiatória, em que a dor sistemática vai trabalhando a alma, qual buril milagroso aprimorando a pedra. Para as entidades dessa expressão, impõe-se um torpor, ou seja, não participa da desencarnação, não consegue entender, fica no estado de loucura, quase absoluto, logo após o sepulcro, em vista da falta provisória de apelos enobrecedores na consciência iniciante ou delinquente. Ninguém entendeu nada, né? Vamos ticar? Aqui ele está falando dos criminosos e daqueles que carregam vícios. Agora eu volto aqui uma fala do André Luiz, que na verdade não foi de André Luiz. Jerônimo diz assim: André, aprenda uma coisa, não existe nenhuma desencarnação igual a outra. Porque cada um carrega uma consciência particular. Isso aí tá claro? Sim. Beleza. Aí o que ele diz aqui? Para as entidades dessa expressão, impõe-se um torpor. Um torpor é um sono profundo? Não é um sono. Eu posso dizer que o torpor é um estado de estou acordado e estou dormindo? Né? Meio grogue, meio lá, meio cá, meio sem entender o que está acontecendo, um torpor. É uma forma de consciência. Mas ele diz que é um torpor quase absoluto. Logo após o sepulcro. Logo após o sepulcro. Então, ou seja, vamos pegar um dependente químico. Quando ele desencarna em overdose, ele não entra em torpor. Quase sempre ele olha e vê o corpo no chão, sem entender o que está acontecendo. Ele se vê fora do corpo e olhando para o cadáver no chão. Então, é um estado de perturbação muito grande. E acompanha muitas vezes todo aquele processo, mas detalhes, sem entender nada. Então, ele acha que é um pesadelo, ele acha que ele está vivendo um pesadelo. Sabe o pesadelo que a gente tem? E que a gente não que quer sair daquilo, a gente tem certeza que aquilo é real, depois a gente acorda e diz, ainda bem que é um pesadelo. Então, a pessoa acaba achando que aquilo é um pesadelo que está vivendo, sem conseguir entender muito. Só que o corpo vai ser sepultado e vai entrar em putrefação. Então, a gente vê uma misericórdia divina, em alguns casos, quando ele diz que o espírito entra em torpor, no momento do sepultamento. É uma regra? Também não. Alguns acompanham. Logo após o sepulcro, em vista da falta provisória de apelos enobrecedores na consciência iniciante ou até mesmo delinquente. Consciência iniciante de quê? Da vida espiritual. Então, a maioria, gente, nós, na condição de seres humanos, a grande maioria só busca as coisas materiais, a vida física e fisiológica. Raríssimos buscam espiritualidade. Raríssimos entendem que é um espírito temporariamente habitando um corpo físico.
Então, quem de nós nos preparamos para a desencarnação? Nós nos preparamos para a reunião da próxima semana, para uma viagem, para adquirir um título aqui, um título ali, mas para a desencarnação não. E agora está uma moda, não sei se vocês já perceberam, o povo infarta, morreu, caiu durinho, foi? Com 40, com 50 anos, esse negócio está aumentando. Então, não sabe nem se vai estar aqui a próxima semana. Foi. Vocês já perceberam isso? Ontem eu atendi um senhor, a esposa desencarnou com 51 anos, estava se arrumando para ir para o Pilates. Ele aos prantos na minha frente. Ela morreu do meu braço, dos meus braços. Né? Então ninguém sabe, então a gente tem que se preparar. De apelos enobrecedores na consciência iniciante, falta de, ou delinquente, muitas vezes, né? Fim da batalha terrena, processo da desencarnação, entram em período de sono pacífico ou de pesadelo torturado. Então vamos pegar André Luiz novamente. Lembra do livro Os Mensageiros? Lembra quando André Luiz entra naquele espaço enorme onde tinha mais de... eram 2.000 e um pouquinho de espíritos que estavam aparentemente dormindo, todos deitados em macas. Mas quando ele adentrou no psiquismo, cada um vivia um pesadelo, um inferno. E eles estavam vivendo o inferno da própria consciência. Então, o inferno, ele não é algo geograficamente demarcado. Você vai para o inferno, você vai ficar ali. O inferno está no pior lugar, que é o lugar que eu não consigo fugir. Consciência. E eu aponto aqui para a máquina craniana, para o encéfalo, mas na verdade estou falando de quem? Do espírito. Que é o ser pensante. Então, apesar, quem olhasse ali, todos estavam adormecidos. Mas cada um vivendo o inferno. Se um desses espíritos se comunicasse numa reunião mediúnica, ele não ia dizer eu estou dormindo. Ele ia dizer exatamente tudo que ele estava vivendo psiquicamente. Mas é psíquico, mas é real. Tão real quanto o senhor Frederico Figner, que saiu e foi encontrar com a mãe, com o pai, reviveu tudo. Então, a vivência do senhor Frederico Figner nesse sono no mundo espiritual foi de perturbação? Não foi. Poderia ter sido de perturbação? Dependendo da condição moral do ser humano. Por isso é que Jesus dizia, gente, haverá prantos e ranger de dentes. É por isso que quando nosso Senhor viu Paulo matando Estevão, Jesus se compadeceu, não foi de Estevão. Ele se compadeceu, foi de Paulo. E diz o Emmanuel que ele se aproximou bem de Paulo e olhou compadecido para Paulo. Porque ali quem estava fazendo a pior escolha era Paulo. E Jesus sabia que ele ia sofrer as consequências. E ainda bem que ele soube sofrer as consequências naquela encarnação. Então, muitas vezes a gente apronta e não resgatamos numa mesma encarnação. A gente sai daqui ainda o povo batendo palma. Foi maravilhoso. Mas não sabe o cão que aquela criatura foi. Mas isso não quer dizer que ela está bem. Vai ser pior ainda. Feliz o ser seria se ele pudesse fazer, ser descoberto e expiar em uma mesma encarnação. Poder ser muitas vezes humilhado por uma sociedade, ser preso muitas vezes pelo crime que cometeu. Ele já começou a resgatar. Ser descoberto, né? Muitas vezes você apronta uma coisa em família, descobrir, você sofre a humilhação, as pessoas te machucam, os familiares, que bom. Melhor do que você levar esse segredo que vai te torturar no mundo espiritual. Entendeu o que eu quis falar? Por exemplo, a obra, deixa eu pegar aqui, Renúncia, Susana Davenport. Ela
carregou aquele peso uma encarnação inteira, basicamente. O segredo dela, né? Escondendo Madalena e informando que Madalena estaria morta. Mas uma vez que ela foi desmascarada, ela não contou. Depois que ela foi desmascarada, que ela decidiu assumir a responsabilidade e ela enlouqueceu. O esposo morreu, que não aguentou. E eu dando aqui, já contando todo o livro, né? Vamos ler Renúncia. Só para você ver que o negócio é bom. Esse livro é bom. Já sabe? Já contei? Não contei. Mas, o que acontece? Ela resgatou. A Susana resgatou naquela existência. Então, triste daquele ser que atropela as leis de Deus. Não existe absolutamente ninguém que não irá sofrer as consequências. Você diz, ai tia, eu tô frita. Não. Se eu reconheço e sei o mal que fiz, eu também já sei como corrigir. Então, se eu tenho consciência desta minha encarnação, do quanto eu já aprontei, então o que eu devo fazer para corrigir, para amenizar, para aliviar o mal que eu fiz? Posso dizer uma palavrinha? Caridade. Porque a gente ainda não consegue amar. Mas nós devemos nos esforçar para fazer a caridade. Então, se eu não consigo amar, que eu pelo menos faça a caridade. Então, a caridade, como diz Chico, engrossa o fio. Às vezes se diz, eu estou por um fio. Mas a caridade que engrossa o fio. Entende? Então, é esse o movimento, porque o amor cobra a multidão de pecados. Isso daí não é o interesse? Sim, é o interesse. Mas é o interesse o quê? Bom. E através desse interesse da caridade, tanto tu faz fazer que tu começa a despertar algo chamado o quê? Amor. Ninguém desperta o amor lendo. A gente desperta o amor praticando. Fale, filho. O nosso querido Mateus está aqui a nos falar que a própria Susana teve interesse quando foi para a América do Norte, chegou lá para ajudar o marido, né? Lembra que ele foi descobrir a América, né? Plantar ali, levar a Irlanda ali para dentro. Ela começou a trabalhar como professora, educando, ensinando as crianças, né? Fez muita coisa na igreja, verdade. Então, olha só. Torturado conforme a posição em que se situam. Período esse que varia de acordo com o quadro geral de probabilidade de reerguimento moral ou de mais aflitiva queda que os interessados apresentam. Então, esse sono pode ser um sono reparador, como foi o do senhor Frederico, mas como também pode ser um sono perturbador. E o tempo também vai variar. É aquilo que ele diz, ó. Esse período que varia de acordo com o quadro geral de probabilidade de reerguimento moral. Então, quanto mais enrolado tu estiveres, mais difícil será esse reerguimento moral. Terminada essa etapa, que podemos nomear de hibernação da consciência. Hibernar, está vivendo? Quem está hibernando está fazendo o quê? Adormecer. Ou seja, não está progredindo, não está aprendendo, está no estado de hibernação. Até conseguir entender. E não é a primeira vez que a gente desencarna. A gente já desencarnou, sabe Deus quantas centenas de vezes. E a gente não se toca. Então é por isso que o planetinha é pequenininho, porque são poucos os espíritos que persistem no erro, e nós fazemos parte desses poucos, que continuamos persistindo no erro, entendeu? Milenarmente, né? E é tão legal porque a gente estuda, né, isso aqui tudinho, né? Bem claro mesmo, a gente estuda isso aqui, não existe nenhuma
Não precisa nem, como é que diz, não veio nenhum pano cobrindo, a informação está direta. Mas a gente sai daqui, não consegue. A gente continua sendo o mesmo cãozinho de sempre. A gente peca. Olha, os estudantes do EOS já diz, tia, nós já estamos em conflito. Isso mas quando a gente não peca mais em paz, é porque começou o conflito. Isso já é um sinal, que maravilha. Então o conflito é o que eu quero e o que eu devo. É um conflito. Por quê? Porque essas nossas atitudes, Dani, elas não são de uma encarnação. É milenar. Então a gente está recebendo essas informações agora, e se nós saímos de casa numa quarta-feira, mortos de cansado, né? Depois de um dia de trabalho, e se vem para cá para ouvir uma moça falar que nem uma matraca, né? E chamar atenção e puxar a orelha, isso já mostra um movimento de que a gente está cansado. E que a gente precisa mudar, a gente quer. Ninguém vem para cá porque não quer. Vem para cá porque quer e quer mudar. Já está cansado de apanhar, já está cansado do vazio existencial. Já cansou. Então quer ouvir coisas, quer ouvir o puxão. E eu digo, quem estudou no EOS é porque gosta de puxão de orelha mesmo. Né? Quem gosta do EOS é aquele que diz assim, bate, bate, porque eu preciso despertar. Né? Às vezes bate mesmo para ver se eu acordo. Meu Deus do céu, me dá uma chacoalhada aí, um choque, alguma coisa, porque eu estou adormecido. Então é o desejo realmente de mudar. Então isso é bom. É um conflito, mas, como diz os Espíritos, em o livro dos Espíritos, se nós quiséssemos, iríamos fazer grandes mudanças. Se não fazemos, é porque não temos a vontade firme. Aí ele diz, quão poucos de vós fazem esforços. E quando os Espíritos dizem pouco, é pouco mesmo. Está lá, livro dos Espíritos. Bora mais um pouquinho? Ou de mais aflitiva queda. Então ele diz, período esse que varia de acordo com o quadro geral de probabilidade de reerguimento moral, ou de mais aflitiva queda que os interessados apresentam. Porque ele, fato dele ir ao mundo espiritual, isso quer dizer que ele não mais voltará a cair no mundo espiritual? Vocês têm certeza disso? Posso fechar? Quantos espíritos vão ao mundo espiritual e permanecem na promiscuidade? Quantos espíritos desencarnam e continuam influenciando a pior forma possível? Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em todos os lugares, diz Paulo, nós estamos mergulhados em uma nuvem de testemunho. No teu ambiente profissional, tem espíritos. Aqui, tem espíritos desencarnados. Lá, em Brasília, tem espírito, tem. Tanto os do bem, quanto os do mal. A bom inspirar. E cada cão escuta o cão que está de comum acordo com as suas ideias. Eu já comentei com vocês uma experiência que nós tivemos de um espírito, e ele disse que ele frequentava Brasília e que ele estava trabalhando no Senado para a aprovação da... Isso, gente, isso foi em 1998, ou talvez 2001, 2002, lá, tia ainda estava lá na reunião mediúnica. E ele disse que ele estava trabalhando no Senado para a aprovação da droga no nosso país. Eu juro para vocês, uma semana depois, o jornal Brasil, falando de um deputado apresentando a ideia da legalização da droga no país. Uma semana depois.
Então, não subestime, não pense que você está sozinho, não. O que a gente tem que nos ater é com quem eu estou fazendo parceria. Entendeu? Com quem eu estou fazendo parceria. É isso que a gente tem que estar muito atento. Desencarnado desse tipo, então ele diz, podemos nomear de hibernação da consciência. Os desencarnados desse tipo são reconduzidos à carne, à reencarnação, ou recolhidos em educandários nos círculos inferiores, com aproveitamento de suas possibilidades em serviço nobre, não obstante de ordem ainda primária. Então, vamos pegar o nosso André Luiz. Ele é um espírito superior? Não. Foi aproveitado em um educandário? Foi. Está fazendo um serviço? Está. Primário? Está. Todos vão fazer como André Luiz? Não. Muitos ainda nesse estado de hibernação, de perturbação, que às vezes dura décadas, até séculos, é direcionado a uma nova encarnação. Então, não é uma regra que todos os espíritos terão, um educandário, poderão estudar. Não, vai depender do estado de cada um. E alguns continuam na promiscuidade, nos vícios, aprisionado àquilo que fazia. E daí é direcionado uma nova reencarnação. Aí você vai dizer, tia, mas Deus permite. Primeiro, muito cuidado quando falar Deus, respeite. Tá? Melhor dizer, eu não consigo entender. Você não está aqui? Você não tem a liberdade de fazer o que quiser. Se você quiser sair daqui para sentar ali no barzinho e encher beber bastante, se alcoolizar, né? Pronto. Você teria liberdade de fazer isso? O mundo espiritual não muda. Só que tudo que eu faço, eu sofro as consequências daquilo que eu faço. Então, tu vais te alcoolizar e tu vais sofrer as consequências disso. Para tudo. Então, livre-arbítrio é uma lei dada por Deus e está em todos os cantos. Tem limite? Claro que tem. Claro que tem. Mas não queira chegar nesse nível. Porque aí você vem em regime de prisão. Como é que é isso, tia? Pensa tu, uma encarnação todinho preso numa cama. Você não pode se levantar nem para tomar um banho. Você conhece pessoas assim? Você já viu algum caso assim? Né? E às vezes até abandonado pela família. Nós temos aqui Lar Moacir Alves, de espíritos que reencarnam na condição de prisioneiros no próprio corpo e ainda abandonados. Eu conheci um caso que a mãe abandonou a filha, abandonava dentro de casa, saía, e a criança com fome, é chocante, mas ela comia as próprias fezes. Com 7, 8 aninhos. Entendeu, gente? Então, poxa, a gente vai querer que chegue nesse nível. E quando é que chega nesse nível? Quando a gente já extrapolou, gente. Mas muito mesmo. Aí, para a gente não se complicar, vem nessa situação. Mas tia, ela foi programada para ter uma mãe desse jeito? Não. Ela não foi programada para ter uma mãe desse jeito. E a mãe vai ter que sofrer as consequências por ter feito isso. Foi bom? Então ele diz, serviço nobre, caso não obstante de ordem o quê? Primária. Vocês perceberam que a gente está ticando bastante, estou indo bem lento mesmo, que é para a gente processar tudo isso. Tia, mas eu queria correr com a história. Leia. Leia o livro todo. Você pode fazer o que você quiser. Aqui é estudo. Para isso eu vou ticar. E se for necessário, faça até uma mujica. Foi bom? Alguma dúvida? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo.
Então, receba um grande abraço da família OS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, quem de nós nos preparamos para a desencarnação? Então, ninguém sabe. Então, a gente tem que se preparar. O inferno está no pior lugar, que é o lugar que eu não consigo fugir. Consciência. Se eu reconheço e sei o mal que fiz, eu também já sei como corrigir. Posso dizer uma palavrinha? Caridade. Porque a gente ainda não consegue amar, mas nós devemos nos esforçar para fazer a caridade. Os estudantes do EOS já diz: tia, nós já estamos em conflito. Isso mas quando a gente não peca mais em paz, é porque começou o conflito. Isso já é um sinal. Que maravilha. Então, o conflito é o que eu quero e o que eu devo. Quem estuda no EOS é porque gosta de puxão de orelha mesmo. Quão poucos de vós fazem esforços? E cada cão escuta o cão que está de comum acordo com as suas ideias. Então, não subestime, não pense que você está sozinho, não. O que a gente tem que nos ater é com quem eu estou fazendo parceria. Entendeu? Com quem eu estou fazendo parceria. É isso que a gente tem que estar muito atento. Tia, mas Deus permite. Primeiro, muito cuidado quando falar Deus. Respeite. Tá? Melhor dizer, eu não consigo entender. Você não está aqui? Você não tem a liberdade de fazer o que quiser. Tudo que eu faço, eu sofro as consequências daquilo que eu faço. Então, tu vais te alcoolizar e tu vais sofrer as consequências disso. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos agradecer a Jesus. E assim, divino amigo, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de nos aproximarmos da realidade espiritual e que nós possamos, Senhor, repensar no que temos feito de nossa vida. Muito obrigada por mais uma oportunidade, que a tua paz possa nos envolver. Graça te damos.